Olá, vamos iniciar aqui a apresentação do projeto aplicado. Projeto este que é a plataforma de integração multi-cloud para padronização de contratos imobiliários. Inicialmente aqui eu vou passar para vocês quais são o sumário que a gente vai passar, os tópicos que serão apresentados aqui hoje. Então, primeiro tópico da minha apresentação é falar brevemente aqui sobre mim. Segundo, falar qual que é o problema que foi trazido aqui para resolver esse projeto. Terceiro, qual foi a solução tomada para resolver este problema. O 4, qual é o diferencial dessa solução. O 5, quais são os impactos que ocorreram com a implementação dessa solução. E 6, aqui, a apresentação dos próximos passos. Meu nome é Kleber Teotônio de Lima Silva, sou formado em Tecnologia em Processamento de Dados, atuo com desenvolvimento de software há mais de 20 anos, na maioria das vezes sempre com ferramentas Microsoft no meu dia a dia. E hoje tenho as certificações de Scrum Master e Azure Fundamentals AZ900. Bom, o problema é a incorporadora nos apresentou o seguinte caso, Não há uma comunicação direta com os sistemas das imobiliárias e o do sistema da incorporadora. Esta falta de comunicação gera os seguintes problemas. Falta de padrão no layout dos contratos, já que cada imobiliária gera o seu template. Redigitação dos contratos da incorporadora, pois o sistema não se comunica. Recebimento de cobranças de comissões de vendas de duas imobiliárias na mesma unidade, pois não há um controle adequado das vendas. E envio de contratos por meio de comunicação que não são adequadas ao processo, como e-mails, WhatsApp e outros meios de comunicação. A solução ela foi dividida da seguinte forma. Na AWS, responsável por garantir a comunicação B2B, fornecendo APIs para reserva, venda e geração de contratos e análise de dados sensíveis. Na Azure, foi responsável por mostrar a visão atual das unidades devidas, pois este acesso será realizado por funcionários da incorporadora. Então, vamos aos diferenciais dessa solução. Então, o primeiro dele é a criptografia de dados sensíveis no armazenamento do banco de dados, flexibilidade e escalabilidade, uma vez que a solução foi projetada para utilizar o máximo de serviços sem servidor das clouds, eficiência e automação, pois no processo de venda os contratos são vendidos, validados automaticamente. Os principais impactos são redução de erros e inconsistências, seja na padronização ou no controle de unidades vendidas. Aumento da segurança com a utilização de tokens de acesso, autenticação multifator e conformidade com a LGPD. Agilidade nas vendas. Com a comunicação entre os sistemas, as informações estão disponíveis em tempo real, melhorando em muito a eficiência e experiência de compra e venda por clientes imobiliários. Agora vamos dar uma olhadinha rápida na arquitetura da solução. Então, como falado no início, o projeto é multi-cloud, então a gente tem uma parte aqui em AWS e a parte na Azure. Então, como falado, na AWS aqui toda a parte é responsável pela parte de vendas e análise de documentos, e a parte da Azure para poder demonstrar aqui o painel de vendas. Agora vamos para o próximo passo aqui, que será demonstrar a funcionalidade de um pouco desses itens aqui. Agora vamos iniciar a demonstração na utilização do painel de vendas. O objetivo aqui é mostrar aqui justamente a autenticação multifator dos funcionários que seriam da imobiliária para poder mostrar em um plantão de vendas como é que está o painel de vendas daquele empreendimento. Então aqui entrando aqui com o meu usuário, pode ver que ao identificar que não tinha um usuário logado, ele apresentou a tela da própria Microsoft para poder fazer a autenticação e validação do usuário. Ele, obviamente, com as configurações de multifator, ele já solicita e faz a integração com o Authenticator que você tiver configurado no seu celular e faz a validação com a sua digital, se assim tiver configurado no seu aparelho. Após a validação da autenticação, liberou novamente. Vamos iniciar a demonstração aqui da utilização das APIs para poder fazer as reservas, fazer a venda e a geração de contratos. Ali fazendo a autenticação usando o Cognito. Então foi gerado o token para aquela imobiliária em questão.
aqui executando a função para poder fazer a reserva da unidade. Então, feita a reserva da unidade e aguardando um tempinho para poder atualizar aqui no painel de vendas. Então, a atualização já aconteceu no painel de vendas, então essa é a comunicação da AWS diretamente com a Azure. Agora fazer a venda propriamente dita. Então, a venda foi realizada e atualizado para vermelho ali, que representa a venda da unidade. Então, veja que isso no plantão fica muito claro de que está vendida a unidade, né? Que a pessoa não pode mais vender aquela unidade. Então, no sistema está dizendo isso, não é só uma marcaçãozinha em algum painelzinho dentro do plantão. Então, foi gerado o contrato ali também, né, naquela alta execução. Olhando agora aqui no banco de dados do DynamoDB, como é que foi gravado esse registro. E podemos observar ali que na parte dos dados do comprador, o CPF do comprador e o endereço do comprador estão criptografados. Olhando agora o documento que foi gerado no bucket S3 deste contrato. Gerado ali o documento. Vamos abrir o documento para analisar ele rapidamente. E podemos observar que o contrato foi gerado com os dados daquela requisição. E pode ver que no e-mail propositalmente foi colocado ali um e-mail, né? teste@teste, para a gente poder fazer o teste de dados sensíveis. Para fazer esse teste de dados de análise de dados sensíveis, então a gente vai usar o AWS Macie, criar aqui um novo trabalho. Esse trabalho, né, a gente vai apontar para ele primeiramente um bucket aonde estão os contratos. Ele dá ali uma estimativa de custo. E vamos fazer uma execução única, tá? Aqui eu não vou deixar para fazer uma execução neste momento aqui recorrente. Mas você pode deixar recorrente para ele ficar fazendo diariamente, semanalmente, mensalmente e tomar algumas outras decisões a partir daquelas descobertas que ele fizer. Os campos também padrões não serão utilizados, né, neste momento. Então tem aqui dois campos que são customizados, que é para identificar e-mail e telefone. E com isso foi criado o job, aguardando a finalização dele de execução. Ele foi executado, ele demora um tempinho, tá? Aqui foi rapidinho, mas ele demora em torno de uns 10 minutos, 15 minutos para executar. Vamos ver se descobriu aquele contrato que a gente gerou. Então ele descobriu alguma coisa nesse documento. Então, para facilitar, agora a gente vai ali no Athena, que basicamente funciona muito bem como se fosse um SQL Server, um Oracle, é um banco de dados relacional. E aqui ele filtrou, aqui já mostrou ali para a gente ali, ele identificou o e-mail ali como um dado sensível. Então, facilmente a gente conseguiu fazer essa identificação. Então, os próximos passos projetados para essa solução. Utilização da inteligência artificial para análise de documentos, né? Imaginando que possa fazer o upload de documentos das pessoas e confrontar com o que está escrito nos contratos. Monitoramento de segurança contínua, né? Implementar sempre o monitoramento contínuo de segurança de forma proativa, com a utilização de lógicas e métricas para a proteção e integridade dos dados. E escalabilidade do sistema. Então, o crescimento de informações na base de dados, sempre uma análise de performance contínua para poder readequar, né, o tamanho dessas bases de dados, DynamoDB e CosmosDB, para não perder a performance. Obrigado, espero que estejam satisfeitos com o projeto.